Olá, amigos, bom dia mais uma vez. Estamos aqui, gratos a Deus, graças a Jesus, para mais um estudo do Evangelho, para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Dando sequência ao nosso estudo, vamos hoje mais uma vez já agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, ainda encarnados, mas sempre vivos, porque nós sabemos que a doutrina espírita nos traz não só o consolo, mas como a certeza da imortalidade da alma, ou seja, a nossa essência permanece sempre viva após o desencarne do corpo físico, do corpo material. E aquilo que nós tememos, aquilo que nós ficamos apavorados, receosos, tristes, chorosos, que é a morte, para nós já temos uma visão diferenciada. É claro que nós passaremos períodos de tristeza, mais ou menos longos, mais ou menos curtos, mas a certeza dessa vida eterna do Espírito é que nos consola, nos esclarece, nos deixa assim com uma visão diferenciada para a vida. E a certeza também do reencontro. Bom dia, Vilma, bom dia, Zulma. Bom dia ao pessoal que está chegando aí, feriadão, a semana inteira de feriado, né? Graças ao lockdown, mas foi realmente necessário, apesar de muita dificuldade para muitos irmãos que não têm assim aquele salarião, que não tem aquela renda fixa, que são autônomos, com certeza muita dificuldade, mas é um esforço necessário e com certeza Deus provê o alimento para todos, não assim daquela forma abundante como a gente estava acostumado, mas da forma necessária, porque às vezes a gente come com os olhos, e às vezes a gente come demais e passa mal, fica dodói. Então, tudo está sob o controle. Bom dia, mais quem chegou aí, tem mais alguém aí na nosso estudo, um abraço, bom dia para todos. Então hoje a gente vai continuando aqui no capítulo 10, que é o capítulo que fala sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Agora também, outra coisinha, esse capítulo aqui, como eu falei no início do capítulo, há 2 dias atrás, 3 dias, é um capítulo bem complicado, porque ele vai direto no defeito, nos vícios, nos erros da grande maioria da humanidade encarnada. Quer ver só? Olha só o que a gente vai falar hoje. Elizabeth, bom dia. Olha só, o cisco e a trave no olho. Quantas vezes a gente escuta alguém falando alguma coisa de alguém, ou a gente mesmo, ainda apesar de ser espírita, ainda comenta alguma coisa de alguém e fala, não estou fazendo fofoca, não estou falando mal, é só para ver que essa pessoa, hoje é fofoquinha assim, a gente ainda se pega nisso. Olha só, o que caiu para nós hoje. O cisco e a trave no olho. Porque vês um cisco no olho de teu irmão, tu que não enxergas uma trave no seu? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar o cisco de teu olho, tu que tens uma trave no teu? Hipócrita, primeiramente tira a trave de teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho de teu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3º, 4º e 5º. Um dos defeitos da humanidade, só um, né? É ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se no espelho e de alguma maneira transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse defeito é essencialmente o contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido
pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ao mesmo tempo ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo imóvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Só tem um jeito, né? A gente procurar errar menos. Pois numa questão que a gente ainda não leu nesse estudo, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós erramos ainda, se nós ainda erramos. E a resposta Kardec perguntou se nós erramos muito. E os espíritos foram bem claros ao responder a Kardec. Erram constantemente, a todo instante. Ou seja, nós ainda continuamos errando e muito. Mesmo pensando que estamos acertando, nós ainda erramos muito. Então o jeito para essa história aqui, do cisco na trave do olho, é parar de começar a ver defeito nos outros e procurar se olhar no espelho da consciência e observar friamente o que nós temos ainda de comportamento ou de pensamentos que prejudicam não só a nós, como aos próximos também, e procurar, de uma forma séria, tentar eliminá-los. Só assim a gente vai conseguir tirar aos poucos as traves, ou seja, as madeiras que estão em nossos olhos, os nossos defeitos maiores, para poder realmente tentar diminuir ou ajudar tirar o cisquinho do defeito do próximo. Mas geralmente a gente enxerga muito bem o cisquinho no olho do vizinho, no olho do próximo, e não consegue enxergar a trave em nosso olho. Esse é o Evangelho de hoje, que fala sobre um pouquinho também de maledicência, né? Porque a gente acaba fazendo a nossa famosa fofoca virtual, não é mais no portão, modernizou a fofoca, não fica mais no portão como a gente falava quando era mais novo, conversando das comadres no portão, agora fica tudo na internet. Evoluiu, mas continua às vezes com a mesma maldade. Então a gente precisa rever isso daí e realmente entender que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Então vamos passar agora ao Livro dos Espíritos, continuando na questão 248, falando ainda sobre a vida espírita, sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A questão 248 pergunta o seguinte: o espírito vê as coisas distintamente como nós? Só para recordar, ou quem possa estar chegando agora ou passe outra hora aí pela primeira vez, espírito é o espírito que está fora do corpo, ou seja, a famosa que a gente fala assim, ai meu Deus do céu, o encosto, a assombração, a alma penada. O espírito é que vive fora do corpo, ou está aguardando uma nova encarnação. E a alma para nós é o espírito encarnado. Então quando falamos de espírito, queremos falar o que está fora do corpo, que a gente normalmente não vê, mas que ele nos vê, assim. O espírito vê as coisas distintamente como nós, mais distintamente porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. 249. O espírito percebe sons? Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Então, o espírito ouve melhor e vê melhor, desde que ele queira também, né? 249A. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser, ou seja, o espírito como um ser, seu corpo espiritual, ele pode ver e enxergar por qualquer ponto do seu corpo?
Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizados. Pode perceber, se por acaso algum de vocês, de vez em quando, quando for dormir, sair do corpo e ter aquela sensação de que está caminhando, ou que você está ali fora como espírito semi-liberto, você pode perceber, preste atenção, que às vezes você vê mais além do que está à sua frente. Você percebe que tem coisas, objetos atrás de você, ao lado, porque você já está começando aí a ver como o espírito, porque você está parcialmente liberto do corpo. Interessante, faça essa experiência para quem for viajante astral, quem tiver a famosa experiência fora do corpo, que também assusta um pouquinho nas primeiras vezes, mas que é realmente uma experiência incrível. Bom dia quem chegou depois, Célia, Pietro, desculpa, errei seu nome, faz tempo que eu não vejo o sobrenome. Célia Pietro, Luciene Carvalho, bom dia para vocês todos aí, é um prazer tê-los aqui nesse estudo diário e matinal. Questão 250. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Olha só, eu falei antecipadamente, minha boca grande. O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Eu não quero ouvir isso, mas está ouvindo, porque é um bom conselho. Às vezes acontece isso mesmo, até na aula, na escola, dos encarnados pode acontecer, imagina lá no mundo dos espíritos. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Ele respondeu com outra pergunta. Trata-se da vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. E olha que falou de música da Terra, não falou nem de estilos musicais da Terra. Senão ia ser um pouco pior. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música. Numbral, 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 numbral. Porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos em razão de suas qualidades sensitivas, muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Outra vez falo do desdobramento. Às vezes você pode ouvir algum som, música que você não define, mas que é maravilhosa. Você acorda feliz, acorda contente, tenta lembrar daquele som, mas não consegue. Mas é difícil, mas às vezes consegue uma palhinha também, uma música assim celeste. Questão 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, porque são espíritos. Aí, eu vou até adiantar aqui, porque daqui a pouco eu vou ler com certeza. Os espíritos que estão ainda na faixa de vibração inferior, como a nossa, os espíritos que desencarnaram de forma trágica, que sofreram muito,
ou que foram castigados ou perseguidos, eles continuam sofrendo as mesmas sensações que sofriam quando estavam encarnados, só que é mais na mente, mais na parte moral, na parte emocional, não propriamente o corpo, mas para ele a dor, o medo, a raiva é o mesmo, a mesma sensação. Os espíritos esclarecidos e mais evoluídos, não, mas a grande maioria, sim, sente. Os espíritos experimentam, foi? Agora, os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não. Mais uma vez, os instruídos, esclarecidos e evoluídos, não. Não podem sentir a fadiga como entendeis, e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual, e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é o verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. 256, para terminar o estudo de hoje. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Sensações, sempre sensações. E quanto mais atrasado o espírito, mais real vai ser para a sensação, a ponto de você conversar com o espírito mediunicamente e afirmar que está sangrando, afirmar que está com o pé quebrado, afirmar que está sentindo as dores, porque ele ainda não compreendeu o seu estado de espírito. E quando falamos anteriormente que o trabalho do espírito é mental, até mesmo os que agem sobre objetos, movimento objetos, é um trabalho sim mental, mesmo que eles acham que estão empurrando um móvel, empurrando uma árvore, empurrando uma carroça, ou então empunhando uma arma. Para eles tudo aquilo é mental, mesmo que eles achem que estão fazendo de fato com o seu próprio espírito. Então, todo o trabalho do espírito é mental. A força mecânica precisa do corpo físico, e eles precisam da energia, eles precisam ali fazer um esforço mental para poder realizar algum ato. E os espíritos superiores, elevados, geralmente se utilizam de espíritos mais inferiores para fazer o que? Os famosos rappers, ou seja, os barulhos, os sons, os movimentos nos objetos físicos. Gente, um grande abraço para vocês, muita paz para todos, e que possamos amanhã voltar ao nosso Evangelho, ao nosso estudo, de uma maneira sempre positiva, sempre alegre, sempre com vontade de distribuir cada vez mais o ensino e o amor de Jesus. Muita paz, até amanhã.